Fala pessoal da Amplitude, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso quadro Mundo Curioso. Nessa edição eu vou contar para vocês algumas curiosidades sobre a Catedral de Notre Dame, então bora lá? A Catedral de Notre Dame tem diversas histórias, algumas muito conhecidas e algumas não, e essa que eu vou contar para você é da Porta do Diabo. A Porta do Diabo é uma das lendas mais conhecidas e também mais interessantes da catedral. Um jovem artesão parisiense chamado Biscornet foi encarregado pela fechadura e decoração em ferro forjado de uma das portas laterais da catedral, que recebeu o nome de Santa Ana. Diz a lenda que, diante da dificuldade que estava encontrando na realização do trabalho, Biscornet invocou o diabo e pediu a sua ajuda em troca de sua alma. Quando ele finalizou o trabalho, foi muito elogiado e promovido a mestre no ramo. Porém, logo em seguida foi encontrado morto em sua cama em estranhas condições. Pois é, essa foi só uma das histórias sobre a catedral. Existem diversas lendas, algumas podem ser verdadeiras e outras não. Durante a Revolução Francesa, as 28 estátuas da Galeria dos Reis que representam personagens bíblicos foram decapitadas. Isso porque os revolucionários acreditavam na época que elas representassem os reis da França. Após a Revolução Francesa, a Catedral de Notre Dame de Paris ficou muito danificada. Além de várias esculturas terem sido destruídas, não sobrou também nenhum vitral nas janelas. Foi quando em 1787 o escritor Victor Hugo, autor do romance A Corcunda de Notre Dame, lançou uma campanha para que ela fosse restaurada. Por falar em Victor Hugo, todo mundo conhece a história do Corcunda de Notre Dame, um homem corcunda que mora e trabalha na torre da Catedral Notre Dame em Paris e se apaixona por Esmeralda, uma cigana. O que nem todo mundo sabe é que o autor do romance se inspirou num dos escultores da catedral para criar o personagem Quasimodo, um homem corcunda que trabalhou lá por volta de 1820 durante um projeto de restauração do monumento. A Catedral de Notre Dame de Paris já foi palco de passagens históricas muito importantes para a França. Por lá, por exemplo, Joana d'Arc, figura importante da Guerra dos 100 Anos, foi beatificada em 1909. Um dos momentos mais marcantes da catedral foi a coroação do imperador Napoleão Bonaparte em dezembro de 1804, que envolve algumas histórias super curiosas. Uma delas é a de que Napoleão não queria ser coroado pelo Papa, presente na cerimônia, pois ele queria deixar claro que seu governo representava o poder supremo na França e não a igreja. Dizem que ele então se levantou e se coroou e na sequência coroou Joséphine. Testemunhas disseram que o Papa ficou surpreso, imóvel e se recusou a abençoar a cerimônia. O tesouro da catedral guarda diversas relíquias, entre elas manuscritos medievais, objetos e relíquias religiosas, como por exemplo a coroa de espinhos de Cristo e um pedaço da cruz da qual foi crucificado. O rei Luís IX comprou essas relíquias por um preço exorbitante na época. Em frente à catedral, na Praça Parvis, situa-se o Marco Zero da cidade, marco geográfico que determina o quilômetro zero de todas as estradas que saem da cidade, servindo portanto de referência para calcular as distâncias entre Paris e as demais cidades francesas. E bom, essas foram algumas pequenas curiosidades sobre a Catedral de Notre Dame. Eu espero que você tenha gostado de assistir essa edição do Mundo Curioso e sábado que vem eu volto com mais uma. Muito obrigado pela audiência e tchau, tchau!